Hoje eu te levo para um dos lugares mais lindos e impressionantes da Suíça, Lauterbrunnen. Cachoeiras que despencam das montanhas, vilarejos que parecem ter saído de um conto de fadas, trilhas de tirar o fôlego, o silêncio dos Alpes e uma paz que você sente só de estar aqui. Se você sonha em conhecer a Suíça ou até morar aqui um dia, fica comigo nesse passeio, porque essa vila é ainda mais mágica do que parece. Grüße miteinander, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje diretamente de uma das vilas mais lindas da Suíça. Vamos percorrer aqui, eu vou falar algumas curiosidades, eu vou tentar mostrar cada pedacinho dessa vila maravilhosa, então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Assim que você sai do ônibus ou do trem, né, você vem por essa rua e já sobe aqui. Você já dá de cara com o vale lindo, impressionante, com as montanhas nevadas, independente da época do ano que você vier, porque você tem a visão para o Jungfrau, né? Eu vou dar um 360 aqui agora, ó. Aqui embaixo tá a estação de trem. Olha isso, gente. As casinhas alpinas, bem típicas dessa cidade. As montanhas, não tem um lugar feio quando você tá nesse lugar, você não encontra. Tem a gôndola que te leva lá para Muren, aqui pro lado esquerdo tá Muren e pro lado direito é Wengen. São duas cidades que super valem a pena também a visita, principalmente a Muren e pegar a gôndola em Schelterberg. Lindo demais aí e é uma loucura porque é super inclinado. Eu, pra falar a verdade, eu tive medo que ia cair, mas é Swiss made, né? Fabricação suíça, então a confiança é 100%. E olha esse ponto que eu cheguei aqui, gente. Essa cidade é simplesmente de tirar o fôlego. Tanto que ela é conhecida por suas mais de 70 cachoeiras. E essa cidade serviu de inspiração para o Tolkien para criar a Terra dos Elfos em Senhor dos Anéis. Quando ele tinha seus 19 anos, ele veio fazer um passeio aqui e ficou encantado. Com certeza você deve ter na sua lista se você vem à Suíça tanto a passeio como para viver mesmo, né? E óbvio que essa cidade é muito hypada nas redes sociais, mas é uma cidade que super vale a pena, vale cada minuto, vale cada franco suíço que você gasta para chegar até aqui, independente da época do ano, gente. Isso aqui no inverno também, tudo nevado, é impressionante. E aqui, por ser uma cidade extremamente turística, você vai encontrar muitas lojinhas como essa, vendendo relógios, vendendo artigos de souvenirs, né? Para você levar, artigos de lembrancinha. E não sai tão caro, tá? Como em Zurique. Acho que o mais caro que eu já vi foi em Zurique, se eu não me engano. Tem uma loja em Interlaken também que tem os preços bons. Se você quer uma dica, né? Deixa aqui nos comentários que eu posso colocar o nome da loja em Interlaken. Outra curiosidade também dessa cidade é que você vai encontrar muitas fontes de água que você pode tomar, tá? Sem problema nenhum, pode tomar tranquilamente, que são potáveis. Então se você tem uma garrafinha, se você trouxer uma garrafinha, não precisa comprar água aqui nessa cidade, tem muitas fontes mesmo. E outra coisa que você vai encontrar nessa cidade são lojas de roupas de inverno, tanto em Muren como em Wengen. Tem pistas de esqui, muita gente vem para cá para esquiar, e Grindelwald também, que está aqui bem pertinho. Então você vai encontrar lojas para esse tipo de ocasião, para esse tipo de roupa, mas eu não sei se vale tanto a pena assim para comprar, porque aqui na Suíça tem outlets e também tem a Decathlon, né, que tem um dos melhores preços, um dos melhores custos-benefícios, no Brasil também,
eu costumava comprar no Brasil. Essa propaganda não é paga, queria eu. Muito cuidado caminhando por aqui ao lado, porque passa carro, ó. Ficar bem atento. Se espremer um pouquinho, como as pessoas fizeram. Desde quase o começo da cidade, quando você desce do trem, já dá para ver a cascata, né? A famosa Staubarfall. Mas quando você tá chegando, é uma coisa impressionante, gente. Dependendo da época do ano, ela não vai estar tão forte. É incrível. Muito, muito impressionante. Gente, e o interessante é que no verão, ó, é aberto. Você pode subir, como as pessoas estão subindo. Você pode acessar até uma parte ali perto da cascata. Se você tem tempo, super compensa subir. Você também vê a cidade lá de cima. E essa cidade também é super conhecida pelos base jumpers. Da outra vez que a gente veio, eu vi uma pessoa pulando do penhasco com paraquedas. Então, para quem gosta de esportes super radicais, tá aí a dica também. E tem paraglide também nessa região. Até uma senhora que estava no hotel, ela é do Rio de Janeiro também. A gente até se segue no Instagram. Ela fez o paraglide aqui em Lauterbrunnen e disse que foi fantástico. Ela amou a experiência, me mostrou as fotos, os vídeos. Se você tem coragem, né, para paraglide, fica aí a dica. Bom, então a cachoeira tá aqui, a gente vai continuar caminho para cá. E lá na frente tem o Trummenbarfall. A entrada é paga, mas eu já fui ano passado e eu tenho algumas imagens que eu vou colocar aqui. Não vou entrar hoje, mas é seguindo o caminho por essa estrada. É impossível não se encantar com os detalhes. Olha que interessante essa bicicleta de decoração, super autêntica, né? E Lauterbrunnen é um vale glacial clássico, esculpido por geleiras há milhares de anos. Como vocês podem ver, né, tem um padrão IU, e com esses paredões de 800 metros de altura, é a capital mundial do base jump. Então, os base jumpers escolhem principalmente essa cidade para esse esporte radical. E o vale e seus arredores são famosos, já apareceram em alguns filmes e séries. O mais famoso é o 007 de 1969, onde ele gravou no Schildhorn, aqui em cima de Muren. Muita gente vem visitar aí também, né, por esse clássico do cinema e com as vistas deslumbrantes. Muita gente se inspira para vir aqui.
E daqui de Lauterbrunnen você consegue acessar Wengen ou Muren por teleférico ou trem. Você não consegue acessar essas cidades por carro. E é muito interessante que essas cidades conseguem manter esse estilo rústico e alpino com essas características. Fiz uma parada aqui agora na sombra porque o sol tá pegando, gente. Tá bem quente, a temperatura tá 24 graus. Já é final de agosto, eu acho que o verão já terminou, porque amanhã, pelo visto, é o último dia de calor. Caso você venha no verão, venha preparado com água. Então, se você caminhar sem água, no verão, pode ser que se desidrate um pouco e atrapalhe um pouco a sua viagem. Então, para você evitar dor de cabeça, literalmente, traga a sua água, compra lá no Coop, lá no começo da cidade. E aí, ao decorrer do trajeto, você pode encher nas fontes e continuar a sua viagem de forma plena. Bom, então continuando o trajeto, né, e falando mais um pouquinho sobre essa cidade. Daqui de Lauterbrunnen você consegue ir até o ponto mais alto da Europa, acessível por trem, o Jungfrau, onde você pode ver geleiras eternas. Até no verão você pode caminhar sobre a neve. É um lugar que eu ainda não fui, mas com certeza quando eu for, eu vou filmar para vocês. Vou mostrar com detalhes. Uma coisa que eu esqueci de trazer foram os óculos escuros, né? Olha, eu não tô conseguindo abrir meu olho direito. Porque o sol tá bem forte, não tem uma nuvem no céu, pelo menos aqui pra frente, e nem pra trás. Claro que tá valendo muito a pena, né? Esses dias de céu ensolarado na Europa tem que ser aproveitado e contemplado ao máximo e a cada minuto. A foto da capa do canal do YouTube foi tirada de um desses lugares. Acho que foi por aqui que eu tirei. Impressionante, né, gente? A beleza desse lugar. E apesar de ser uma cidade pequena, você ainda pode encontrar aqui em Lauterbrunnen as principais comidas culturais, né, da Suíça, até cervejas artesanais aqui da localidade também. Então, se você pretende vir comer um bom fondue ou um roast, você pode encontrar aqui na cidade restaurantes tradicionais, típicos suíços. Então fica aí a dica também. Meu Deus, olha o que eu encontrei, gente, as vaquinhas. Uma tava correndo, brincando, coisinha mais fofa. Que coisa linda. E, gente, aqui bem ao lado das vaquinhas, tem alguns produtos típicos suíços. E olha que incrível, a tradição desde 1548, dá para acreditar? Então tem queijo alpino, tem ovos, salsichas secas, geleia, xarope. E você compra onde? Aqui nessa máquina automática, ó. Então vamos ver os preços aqui. Ó, R$ 6,50 um pedaço de queijo, 300 gramas. Esse aqui R$ 7,50, ó. Verdade que não é caro, né? 300 gramas por R$ 7,50, visto que o salário mínimo aqui da Suíça, né? Se bem que não tem salário mínimo, mas gira em torno de 3.700. Ó, e uma coquinha, se você quiser comprar, 4. Uma água, 4 também. E como eu tô com bastante sede, eu vou pegar um ice tea de limão. Então vou pegar o dinheiro aqui primeiro, né? Vou usar as moedinhas que eu tenho. Vamos ver. Vou selecionar o item aqui, 55. Então eu tenho 4 francos aqui. E
Acabei de pegar aqui, ó. Vou provar para ver se é bom. Não sei se é fabricação própria deles. Muito bom, gostei. Aqui na Suíça eles se importam muito com o bem-estar animal, independente do tipo de produção. Tanto que eu passei a comprar ovos suíços e a qualidade, comparando aos ovos de outros países, não tem comparação, gente. Os ovos são muito melhores, então a gente investe um pouquinho mais. Geralmente o que é suíço é um pouco mais caro, né? Cada vez mais eu entendo o porquê que o suíço preza por comprar produtos suíços, porque realmente a qualidade é superior, sabe, de outros países. E tanto com o chocolate, os relógios, no geral, né? Então, gente, eu cheguei aqui no ponto. Ali atrás foi onde eu comprei esse Iced Tea. Aqui para minha esquerda agora, aqui para frente, você entra para ir para outra cascata, né? Aqui para cá, você entra para Trummelbarfall, que é um lugar que você precisa ir também se estiver aqui, mas a entrada é paga, mas é impressionante porque são 10 cachoeiras que passam literalmente dentro das montanhas e, ó, o que eu falei, outra fonte de água aqui. Definitivamente você não precisa comprar água aqui nessa vila. 2 pessoas ali fazendo base jump, vou tentar mostrar. Olha ali, descendo de paraquedas. Da outra vez que a gente estava aqui e vimos as pessoas pulando de base jump, a gente ficou com medo, sinceramente, porque passou muito tempo e ele não abriu o paraquedas. Então, assim, ele abriu muito próximo. Eu não sei se não estava funcionando ou se foi ele mesmo que sentiu mais adrenalina, mas ele abriu muito próximo do chão. Tanto que ele bateu literalmente no chão, assim, e fez um barulho. A gente viu que ele levantou, né? Tava tudo bem. Aqui em Lauterbrunnen é bem comum. Ó, outra ali fazendo base jump. Suíça sendo Suíça, né? Geralmente quando alguém perde alguma coisa, as pessoas colocam pro alto, no mesmo ponto, para que se a pessoa volte, né, ela consiga ver que está aí. E uma curiosidade sobre mim é que eu olho essas coisas, por exemplo, base jump, para mim é uma loucura, porque eu sou um pouco cagona. Tanto que para pular de uma ponte bem baixinha aí, em Interlaken, para pular no rio, eu demorei acho que uns 10 minutos para tomar coragem. Eu prezo muito pela minha vida e qualquer coisa que possa tirar a minha vida de uma forma trágica, eu evito. E você, gosta de esportes radicais? Deixa aqui nos comentários. Você faria paragliding ou base jump? Deixa aqui nos comentários. Gente, e caminhando lá da estação de Lauterbrunnen até aqui Trummelbarfall, gira em torno de 40 minutinhos a caminhada e super vale a pena porque você passa bem no meio do vale, vê essas casas alpinas, vê os campos. Se você não quiser vir andando, você pode tomar o ônibus também, que gira em torno de 10 minutinhos. A passagem também é bem baratinha aqui para uma zona, então super compensa. Mas se você puder vir andando, venha, porque você não vai se arrepender.
Já se vê uma movimentação bem maior quando a gente chega aqui na frente da cachoeira. Tem esse prédio e tem o nome ali, ó, Trummelbachfell. Na verdade, são vários, né? E eu vou deixar as imagens aqui, que eu entrei no ano passado. Vale muito a pena, aberto de 8 da manhã às 6 da tarde. São 10 cascatas escondidas dentro da montanha, acessíveis por um túnel elevador e todas iluminadas de forma impressionante. O Trummelbach é único. Ele sozinho drena as poderosas geleiras dos famosos gigantes dos Alpes, o Eiger, o Monch e o Jungfrau. Um espetáculo da natureza que você precisa ver de perto. Olha, aqui perto da entrada tem uma lojinha com souvenirs, camisetas. Todo lugar também você encontra o canivete suíço, né? Mostrar o preço de algumas coisas aqui para vocês, ó. Por exemplo, esse moletom tá 49 francos. Um boné aqui um boné da Suíça, 23. Então algumas promoções aqui, um chapéu por 7. O que você acha? Caro ou barato? E para acessar é só continuar nesse caminho aqui, direto, né, como tava lá no outdoor. Só continuar por 5 minutinhos. Passa também ao lado da cachoeira, um som e um visual impressionante das montanhas ao redor do campo. E se você prestar bem atenção nas montanhas, você vai ver ali 2 cachoeiras. A olho nu assim é impossível perceber, é impossível contar as 72. As montanhas agora no verão com a folhagem verde é impressionante. No outono também já é um pouco mais frio, mas não fica para trás porque tem as folhagens laranja, totalmente diferente, com outro tipo de beleza. Tem fila para entrar aqui, mas é bem rapidinho, então é necessário fazer a compra aqui no local, não pode ser comprado online. E a entrada agora em 2025 tá 16 para adulto e 7 francos para crianças. Eu não sei se vai dar para escutar, mas a força da água que desce dos glaciares é impressionante. Daqui de longe você já escuta. Gente, olha que legal, aqui tem um mapa. Aqui tá Interlaken. Dá pra gente ver bem o Vale de Lauterbrunnen. De um lado na montanha Muren, do outro lado Wengen. Aqui do outro lado, Grindelwald, e as duas cidades, né, tanto Wengen como Grindelwald, com acesso ao Jungfraujoch. E aqui estão as 3 maiores montanhas, a Eiger, Monch e a Jungfrau. E caminhando aqui agora, o sol já se pôs atrás da montanha. Esse vilarejo transmite uma paz. Você vê Deus aqui pela perfeição, pela tranquilidade, pela natureza. É muito especial esse lugar e cada detalhe chama a atenção, cada detalhe te marca. E se você vier, com certeza essa cidade vai ficar na sua memória. E olha que legal, ali tem uma churrasqueira pública. E estão fazendo um churrasco. Dá para sentir o cheirinho. Tem uma panela ali também, ó, tem uma família. Aqui na Suíça tem várias churrasqueiras públicas em pontos estratégicos, principalmente ao redor dos lagos também, onde você pode fazer churrasco. E nem precisa trazer lenha ou carvão, porque aí mesmo eles já deixam. Então é só trazer a comida, os utensílios e aproveitar o dia. Aqui já estamos chegando pertinho do centro da cidade, ó. Já dá para ver a cascata principal, a Staubachfall. Uma curiosidade sobre ela também é que é uma das cascatas verticais mais altas da Europa. Tem cerca de 300 metros. Ah, olha só, quando eu fui eu não percebi essa parte aqui.
Provavelmente tinha alguma coisa para vender antes, mas tá falando aqui que tá fechado, né? Mas tem umas vaquinhas de decoração. E o aviso que tem aqui logo ao lado, olha. Muito importante se atentar aos avisos, às placas suíças, porque se um suíço te ver fazendo alguma coisa errada, eles vão falar, sem dúvida alguma. O mais curioso de Lauterbrunnen é que, mesmo recebendo turistas do mundo inteiro, a vila continua funcionando no ritmo tranquilo dos moradores. Aqui o tempo parece passar mais devagar. As pessoas se conhecem, se cumprimentam na rua e muita coisa ainda é feita de forma bem tradicional, desde o queijo artesanal vindo das fazendas alpinas até os sinos das vacas que ecoam no vale como a trilha sonora da vida simples. Você encontra lojinhas que vendem mel caseiro, flores colhidas da própria região e padarias com maravilhas suíças. No fim da tarde, as crianças voltam da escola a pé ou de bicicleta e o som da igreja toca pontualmente, como um lembrete de que por aqui a vida tem outro ritmo. É aquele tipo de lugar que lembra a gente do valor das coisas simples e do quanto a Suíça sabe preservar suas raízes mesmo com tanta modernidade ao redor. E aqui o preço desse restaurante, ó. Por exemplo, o fondue, que é super clássico, né? De queijo, tá R$ 25,50 por pessoa. Tem que ser no mínimo 2 pessoas. Hambúrguer 24. A carne é um pouco cara no geral, mas olha o preço aí. Pra comer uma refeição aqui em Lauterbrunnen. E, gente, pensando bem, não tá tão caro, né? O fondue e até a refeição no geral, comparado ao salário mínimo suíço. Porque o meu irmão foi agora em Campos do Jordão, por exemplo, no comecinho de agosto, e pagou, acho que foi 100 e pouco por pessoa para comer fondue. É claro que lá tem mais coisas, né? O fondue brasileiro. Tem a parte de queijo, também tem o chocolate depois, mas o salário mínimo no Brasil tá 1.600 mais ou menos. Então, fazendo essa relação, né? Na Suíça compensa mais. Claro que a pessoa que vem do Brasil, para converter, o preço fica salgado mesmo. E eu espero que esse vídeo tenha feito você sentir um pouco dessa energia incrível desse lugar. Se você está vindo à Suíça, coloca essa cidade no topo da sua lista que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. E ainda tem muitos lugares escondidos entre os Alpes aqui na Suíça, que eu também vou te mostrar nesse canal. Então se inscreve para você não perder os próximos vídeos e curte esse vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.